Estamos aqui para mais uma parte desse estudo, né? Falando sobre a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes. Tem várias coisas aqui para a gente poder conversar. Hoje a gente vai tentar tratar disso de uma perspectiva bíblica, tá bom? Então, a ideia aqui é explorar como o culto no Antigo Testamento acontecia e como a gente faz essa analogia e aponta aí para o culto do Novo Testamento e como a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes, ela é bíblica e ela tem que ser realmente relembrada, né? E revisitada por nós para que possa haver realmente uma renovação pelo Evangelho nas nossas vidas e a gente descubra também a importância dessa doutrina para os dias atuais, tá bom? No Antigo Testamento, nós tínhamos aí um culto, né, que era o culto israelita, pelo menos aí 3 fatores importantes. Tinha que ter um lugar, tinha que ter um tipo de gente específica que realizasse o culto e que tipo de culto era esse, né? Quais eram as práticas adotadas por essas pessoas, né? Então a gente vai perceber o seguinte. Vamos falar sobre o lugar onde o culto deveria acontecer. Alguns momentos o lugar vai ser no tabernáculo, o tabernáculo móvel, né? A gente sabe que isso surge ali no período do deserto, né? Após a saída do Egito, né? A libertação do Egito. Aí o povo começa ali a perambular no deserto, né? Mas Deus envia a lei para Moisés e também dá as instruções a respeito da construção do tabernáculo, né? Esse tabernáculo se desenvolve depois para realmente um templo, né? Construído aí por Salomão, a desejo de Davi, seu pai. E Deus, então, como se ele tivesse um lugar para habitação, né? Lembrando, gente, que por mais que a gente tenha esse conhecimento hoje de que Deus realmente não habita em templos construídos por mãos humanas, Deus aprovou cada uma dessas atitudes aqui. A própria construção do tabernáculo, né, é uma recomendação de Deus. Deus também aprova a construção do templo, né, apesar de não habitar no templo, ele autoriza isso aí, se agrada disso de alguma maneira, de que o povo de Deus teria um lugar para adorar a Deus, para se encontrar com Deus, onde Deus poderia receber ali as ofertas, os sacrifícios, né. Aí Êxodo 25, do 8 ao 9, você pode acompanhar aí na minha tela, diz assim: "E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão." Olha só, Deus, ele se importa tanto com o lugar e ele importa também com os detalhes, né, os objetos que vão estar nesse lugar. Por quê? Porque tudo isso para Deus tem um significado. E quando o homem se relacionar com Deus e ele estiver diante desses objetos, diante dessas coisas, essas coisas também vão lembrar o homem a respeito de como Deus é e aquilo que ele faz, né? Então, tudo no culto no Antigo Testamento tem um significado, tem um simbolismo. Isso direciona o coração do homem para Deus de alguma maneira, né? Ou deveria cumprir essa função. Tá? Se a gente fosse olhar também a respeito do sacerdote, ou seja, era necessário um sacerdote para fazer essa mediação entre o povo e Deus, quem poderia de fato oferecer culto a Deus? De maneira geral, todas as pessoas poderiam oferecer culto a Deus, porque todas as pessoas são convocadas a adorar a Deus, para vir e louvar os seus feitos. Mas quem poderia especificamente entrar ali naquele lugar, né, seja no tabernáculo ou no templo, oferecer as ofertas, né, e desenvolver essa relação mais próxima de Deus, como por exemplo Moisés? Essa pessoa era o sacerdote, certo? E o sumo sacerdote ocupava uma figura ali central aí em Israel e tinha toda uma peculiaridade aí a respeito do sumo sacerdote. A gente vê aí que Êxodo 28, do 1 ao 5, diz o seguinte: "Tragam para junto de vocês, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Façam vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal." Ou seja, Arão, além ali dos seus irmãos, eram chamados a adorar a Deus, mas Arão de maneira muito mais específica, né? As suas roupas específicas, ou seja, Arão era o sumo sacerdote aí, né? Tinha essa posição de realmente chegar no lugar sagrado, lugar santíssimo, né? Para oferecer aí a oferta de sangue, né? E enfim, um lugar específico e exclusivo ali do sumo sacerdote, né? Todo o povo deveria adorar a Deus de longe, necessitando aí dessa mediação aí dos sacerdotes, principalmente do sumo sacerdote, no caso aqui Arão. As vestes que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, um sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então, olha só, Deus não se importa só com a pessoa que vai representar o povo diante dele, mas Deus também se importa com as vestes. Olha só, a cor do pano, gente, pegarão
ouro, pano azul. Por que tem que ser pano azul? Por que tem que ser púrpura, carmesim, enfim? Então Deus, ele se importa tanto com o culto que é oferecido a ele que até os detalhes importam. E isso é uma forma que Deus exige de nós atenção, obediência, que a gente perceba a complexidade, mas também a beleza que existe por trás aí de toda a adoração que é feita a ele, né? No Antigo Testamento, obviamente a gente não está aqui para isso, mas cada uma dessas coisas tinha um significado, representava algo realmente, tinha um papel didático para o povo, mas era algo que realmente era importante e a gente precisa olhar para esse culto como algo realmente específico, algo que Deus desejava realmente do seu povo, tá bom? Para a gente poder fazer um paralelo depois aqui com o Novo Testamento, tá? Aí a gente também tinha algo muito importante que era o sacrifício e as ofertas, né? A gente tem vários versículos aí sobre a ideia de sacrifícios, de ofertas, né? E que momento que esses sacrifícios eram oferecidos, de sacrifícios realmente que Deus se agradava, de sacrifícios que Deus não se agradava. Era algo comum, a gente sabe que adoração, culto, religiosidade, a gente sabe que adoração, culto, religião não é algo específico do povo de Israel. Vários povos ali também prestavam, tinham seus cultos, tinham suas maneiras de adorar, e Deus também tinha, mas de uma maneira muito específica ali. As referências estão aí, depois você pode ler, você pode printar a tela aí. Êxodo 40, 33 ao 38 diz assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partia no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. O que é isso aqui? A glória de Deus, a presença de Deus, ela realmente se manifestou no tabernáculo e com tudo que envolvia, tanto sacerdotes, sacrifícios. É como se fosse assim o aval de Deus para aquilo que eles haviam feito, aquilo que eles haviam construído. E dessa maneira a relação era estabelecida, a relação de Deus com o seu povo e a adoração do povo para com Deus. Então perceba bem como era o culto no Antigo Testamento. Obviamente, ao longo do tempo, esse culto ele foi sendo fragmentado, dissolvido aí. A gente sabe que o povo de Israel era um povo muito desobediente, né? Um povo que várias e várias vezes abandonou a lei de Deus, e por isso o próprio Deus puniu Israel, né? Com vários tipos de situações ali. Os momentos mais críticos foram a divisão do reino ali, né? Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte sendo aí praticamente totalmente destruído, o Reino do Sul ali no exílio babilônico ali sendo levado cativo, né? E antes da chegada de Jesus, antes da chegada do Evangelho, antes ali dos relatos do Novo Testamento, nós percebemos realmente que o propósito que Deus desejava, que era habitar no meio do seu povo, estava praticamente perdido. Só que ele envia Jesus justamente para restabelecer e cumprir tudo aquilo que o templo não conseguiu fazer, né? Um lugar onde Deus poderia habitar, e a gente sabe que esse templo de Deus é o próprio Jesus. Jesus é o lugar, o endereço de Deus na terra. Nós sabemos também que aquilo que nenhum sacerdote poderia fazer, Jesus faz. O livro de Hebreus, por exemplo, diz a respeito do sumo sacerdócio de Jesus. Ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que é perfeito em tudo que ele faz e é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Não somente isso, mas também a oferta e o sacrifício perfeito. A ideia do sacerdócio e a ideia do sacrifício também a gente encontra no livro de Hebreus, enfim, em outros livros também. O sacrifício, a oferta, o culto, a maneira correta a qual Deus desejava ser adorada é cumprida plenamente em Jesus. Em Jesus, nós podemos ver ali a oferta a qual Deus quer, a qual Deus deseja. Na cruz, o Pai recebe aí o sacrifício do Filho, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora eu gostaria de analisar com você o texto de 1 Pedro no capítulo 2. A partir do versículo 9, fundamentos de uma doutrina sacerdotal muito mais ampla do que aquela doutrina no Antigo Testamento, sobre como era o serviço, o culto no Antigo Testamento. Agora, se referindo à igreja, Pedro vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram
misericórdia. Gente, vamos perceber aqui a riqueza de detalhes. Você pode ver aí que eu colori aí algumas palavras, né, algumas expressões para a gente poder fixar isso um pouco melhor, né? Lá no versículo 9, a gente consegue perceber algumas coisas, né? Vocês, porém, são geração eleita, como se ele estivesse dizendo, vocês são raça eleita, fazem parte de um novo povo de Deus, né? Deus tinha o seu povo no Antigo Testamento, era Israel, mas agora a igreja se tornou um novo povo, uma nova geração, uma nova raça. Que raça é essa? A dos filhos de Deus. Êxodo 19, dos 5 ao 6, é a referência aqui, diz assim: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. A gente percebe aqui que Israel tinha um chamado, o chamado era ser realmente uma geração, né, uma nação santa, né, um povo de propriedade peculiar dentre todos os povos. Eles tinham a função e a obrigação de guardarem a lei, mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? O povo de Israel, ele não guarda a lei e por isso eles perdem aí a exclusividade de ser o povo de Deus. O que na providência de Deus culmina aí na salvação, né, na extensão das bênçãos de Abraão para todos os povos, né? Vamos continuar nossa leitura? Vocês, a igreja, é a geração eleita, né? Somos eleitos por Deus, estávamos nos planos de Deus desde o início. Não era apenas Israel, mas através aí da desobediência de Israel, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós que não éramos povos, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. De verde aí, sacerdócio real. Eu até comentei isso no outro vídeo, né? Que o sacerdócio real tem duas implicações, né? A realeza, nós podemos fazer muitas coisas em nome de Deus, como príncipes, né? Mas o sacerdócio nos dá esse direito de nos achegarmos diante de Deus, né? É o propósito de Deus que a igreja seja uma expressão sacerdotal, que a igreja seja realmente um povo de sacerdotes, gente que serve a Deus e adora a Deus em tempo integral. Não mais uma tribo, não mais pessoas específicas, mas agora toda a igreja, que essa geração eleita é chamada a adorar a Deus. Essa igreja também é nação santa, ou seja, o nosso país é a igreja, né? A igreja é uma nação santa, viu, gente? Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora somos realmente a herança de Deus e Deus é o nosso dono. Que a gente lembre disso, né? Que agora Deus realmente possui um povo. Aquilo que ele possuiu em partes no Antigo Testamento, que é Israel. Muitas vezes Israel fez aí aliança com outros povos e foi dissipadas, entregues aí a outros povos para ser julgada, né? Subjugada. Agora Deus tem na igreja total domínio e supremacia, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que motivo? Qual é o motivo de Deus chamar uma igreja, eleger um povo para ser sacerdote? Qual é a função principal do sacerdote aqui nesse texto? É proclamar as virtudes de Deus, proclamar a glória de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus em todos os lugares da terra. Nós somos convocados a contar e a cantar as maravilhas de Deus, para que todos vejam o Deus que nós adoramos, para que as pessoas também olhem para Deus e se maravilhem com esse Deus e glorifiquem também a Deus e sejam atraídas para esse Deus. A doutrina do sacerdócio real de todos os crentes, ela vai enfatizar várias vezes, né, que nós alcançamos em Jesus todas as promessas de Deus, né, que a principal é a salvação, né, o direito de pertencer a Deus, de ser chamado filho de Deus. Isso é abrangente. A verdade é que a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes diz que nós alcançamos misericórdia diante de Deus. Nós não necessitamos mais de um sumo sacerdote, de um lugar ou de ofertas de animais, sacrifícios de animais. Em Jesus Cristo nós alcançamos todas essas coisas e agora nós temos acesso direto a Deus. Nós somos agora, na doutrina do sacerdócio real de todos os crentes, chamados verdadeiramente sacerdotes porque nós estamos diante de Deus para oferecer o nosso culto a Deus, não agora por meio de animais, mas por meio de um coração contrito e quebrantado. A nossa adoração, como diz João capítulo 4, é em espírito e em verdade.
é feita de um coração que realmente foi regenerado, transformado. Não necessitamos mais de um mediador para dizer a Deus Pai Nosso, porque o próprio Jesus diz, vocês podem dizer a Ele, orem, falem com Deus, dizendo que Ele é o seu Pai. Somos sacerdotes, mas somos filhos sacerdotes. Essa é uma boa palavra, essa é uma boa expressão. Adoramos a Deus não como alguém que adora um Deus distante, mas um Deus que nos gerou, que nos adotou em Cristo Jesus. O Evangelho é uma notícia tão maravilhosa e tão extraordinária que faz com que essas coisas sejam possíveis e verdadeiras. E o meu desejo, a minha oração é que a igreja cada vez mais pense a respeito de como o culto é feito no Novo Testamento, na Nova Aliança, e como nós podemos proclamar essas maravilhas diante de todas as pessoas em nossa volta. Que você possa se apropriar dessa doutrina, dessa verdade, de que você também é sacerdote, de que você também está diante de Deus e que você também pode dizer às pessoas que ainda não fazem parte da aliança de que um caminho está aberto por meio de Jesus, que elas também podem adorar a Deus por meio do sacrifício de Jesus. Não é mais necessário templo, um sumo sacerdote ou sacrifício de animais. Jesus é tudo isso para nós e Ele pode nos fazer também ser essa família de Deus, essa família sacerdotal, essa nação santa, esse povo que é propriedade particular de Deus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro.